Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou vindo aqui para falar um pouquinho para vocês sobre uma condição de extrema importância. Eu acho super importante a gente conversar um pouco sobre isso, dada a importância que a resolução dele tem e a forma como eu vejo as pessoas hoje sendo informadas que elas têm esse problema, esse distúrbio e a devida importância que muitas vezes não é dada, tá? Então, vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre a esteatose hepática, conhecida como fígado gorduroso ou gordura no fígado, tá? Então, primeiro vamos pensar num distúrbio que está acometendo um dos órgãos vitais do nosso corpo, que é o fígado, tá? Então, o fígado está localizado lá na cavidade abdominal e exerce inúmeras funções, tanto endócrinas quanto várias funções metabólicas, muito importantes para o funcionamento do nosso organismo como um todo. Sendo o fígado esse órgão tão importante, um órgão vital, a falta de um bom funcionamento dele pode gerar problemas muito graves, com inclusive risco de doenças graves e risco de morte. Então, o fígado é um órgão de extrema importância, é um órgão essencial. Então, primeiro, vamos começar falando desse distúrbio, já colocando esse papel do fígado bem delimitado, como órgão muito importante, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar é a definição, né? Então, vocês conhecem popularmente por aí como esteatose hepática, que é a primeira informação que vem para vocês quando vocês vão lá, fazem uma ultrassonografia e é utilizado esse termo, tá? Em termos práticos, para bom entendimento, refere-se a presença de gordura no fígado, excesso de gordura no fígado, por melhor assim dizer, quanto de excesso de gordura. Em geral, esse termo é utilizado quando você tem ali mais que 5%, a partir de 5% de presença de gordura nesse fígado, tá? E é gordura mesmo, tá? Então, essa é a definição, né? Do ponto de vista ultrassonográfico, essa é a informação que vem para vocês, esse termo esteatose hepática, que é exatamente isso que eu estou falando, tá? E qual que é o problema disso, né? Isso tem problema? Isso se reflete clinicamente? Sim, se reflete. Do ponto de vista de sintoma, que é uma pergunta que eu sempre respondo, eu estou sentindo dor, será que é por isso? É por essa presença de gordura? Não. Geralmente aí, esse é um quadro assintomático nas suas fases iniciais. Se a gente vai ter um sintoma em decorrência da presença de gordura no fígado, isso já vem mais tardiamente, por ocasião da chamada doença hepática, né? Por esse quadro de gordura no fígado, de esteatose, ter levado a uma doença mais grave. Então, você vai ter todo o quadro clínico de doença, de uma insuficiência hepática, né? De um quadro mais grave no fígado. Em geral, é assintomático. Acaba sendo um diagnóstico que vem através de exames laboratoriais ou ultrassonografia inicialmente. Quem que vai ter fígado gorduroso ou esteatose hepática ou doença hepática gordurosa metabólica do fígado, como cientificamente nos meios médicos isso é conhecido hoje em dia? Quem vai ter em geral? No passado, essa era uma condição muito comum alcoólica, tá? Relacionada ao consumo de álcool, ao excesso de álcool. Há outras condições, até mesmo algumas que a gente não consegue identificar a causa, que pode causar também o fígado gorduroso. Aqui eu vou focar mais nisso como sendo uma consequência da chamada síndrome metabólica, ou seja, do excesso de peso, ligado ao estilo de vida inadequado, à alimentação que não está adequada, o quadro de sobrepeso, o quadro de obesidade. Então, eu vou focar mais nessa situação aqui, tá? Que é o que no dia a dia a gente tenta corrigir, tá? Então, esse acúmulo de gordura em decorrência da síndrome metabólica, do excesso de peso, do sedentarismo, ele vem aí num contexto geralmente relacionado à hipertensão, dislipidemia, você tem tudo isso compondo esse quadro do fígado gorduroso. Então, se a gente tem esse quadro de sedentarismo, estilo de vida inadequado, excesso de consumo de gorduras saturadas, excesso de consumo de carboidratos simples, ocasionando o sobrepeso, a obesidade e tendo como consequência aí também essa esteatose hepática, então a gente já imagina que corrigir esses fatores vai ser fundamental para corrigir o problema também,
Eu quero lembrar para vocês que esteatose é o termo que se refere à presença da gordura, tá? Mas a gente pode ter a esteatohepatite, que é quando essa gordura ela está causando inflamação. Então a gente já tem um contexto aí considerado mais grave e que pode acontecer com quem tem esteatose. É possível ter só a gordura no fígado sem ainda ter a inflamação, tá? Então, e por que que a gente precisa entender esses conceitos e a importância, tá? Para a gente considerar corrigir. Porque é sabido hoje em dia, e isso é comprovado cientificamente por trabalho, que essa esteatose pode evoluir para esteatohepatite e que pode evoluir para dois quadros gravíssimos, que é a cirrose hepática e o câncer de fígado. Então, gordura no fígado pode evoluir para cirrose? Sim. Gordura no fígado pode evoluir para câncer? Sim. Então, é muito importante a gente ter em mente que é uma condição que precisa de tratamento. Precisa ser dada a devida importância, tá? Então, se você teve um diagnóstico que você está com gordura no fígado, né, que você tem uma inflamação no fígado, você tem alteração de exame laboratorial que mostra que você tem essa inflamação no fígado, que você tem essa presença de gordura no fígado, você precisa tratar, você precisa corrigir. Você está em risco, sim, de desenvolver uma cirrose e até mesmo um câncer de fígado. E qual é o tratamento? Né? Tem algum remédio? Que eu escuto diariamente é isso. Doutora, tem algum remédio que eu posso usar para melhorar essa gordura no fígado? Qual que é o remédio? Gente, a gente não tem nenhum tratamento específico para gordura no fígado, tá? A gente não tem um tratamento comprovadamente eficaz para por si só, tá? Um medicamento comprovadamente eficaz para esse medicamento por si só resolver a gordura no fígado. Não temos. Nós temos medicações que estão indicadas, tá? E que em algum grau reduzem fibrose, que é se esse fígado já está ficando ali endurecido, em algum grau resolvem a inflamação, que fazem acontecer a regressão da própria gordura, mas eles não vão fazer nada sozinhos, tá? E em geral é muito pouca medicação, tá? Na verdade, resolvendo todos esses aspectos, a gente tem uma medicação e é importante lembrar que a primeira escolha, né, o tratamento de escolha mesmo, que se mostrou eficaz nos trabalhos, é a modificação do estilo de vida com ajuste na dieta e a interrupção do sedentarismo. Então, é preciso perder peso, e aí quando a gente fala em perda de peso, a gente está falando aí numa média de perda de 7 a 10% do peso corporal. Então, se eu tenho ali um indivíduo de 100 quilos, esse indivíduo vai ter que perder aí por volta de 7 a 10 quilos para poder a gente ter uma regressão dessa gordura no fígado, desse fígado gorduroso. Somente se a gente tiver uma falha inicial dessa questão da modificação do estilo de vida, aí sim a gente vai poder indicar uma medicação. Mas se ainda assim o paciente fizer uso da medicação, tá? A pessoa portadora da gordura no fígado fizer uso da medicação e não instituir uma perda de peso, um estilo de vida diferente, uma dieta diferente, a inserção do exercício físico, se ela não fizer isso, só a medicação poderá não surtir o efeito desejado. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é: recebi um diagnóstico de gordura no fígado, meu fígado está gorduroso, eu tenho que resolver isso, porque eu estou sob risco direto de ter uma cirrose hepática ou de ter um câncer de fígado. Isso está comprovado. Então, a gordura no fígado pode levar ao câncer de fígado. A presença da gordura no fígado pode levar a um quadro de cirrose hepática. Então, eu preciso corrigir, tá? Primeiro ponto que a gente tem que colocar na cabeça: isso é um diagnóstico sério, isso é um diagnóstico importante. Segundo, preciso perder peso. Precisa perder peso? Sim, precisa, tá? 7 a 10% do peso corporal. Então, instituir a dieta saudável, equilibrada, não é? Com a perda de peso
ali equilibrada, com medicação adequada, tá? Essa perda de peso não precisa ser rápida e não deve ser rápida, porque ela pode inclusive piorar o problema. Então, a perda de peso equilibrada, progressiva, mudando o estilo de vida, abandonando o sedentarismo, inserindo o exercício físico ali em algum grau e progressivamente chegando no ideal desse exercício. Então, essa modificação do estilo de vida com dieta e exercício físico vem em primeiro lugar e é efetiva sim para resolver essa gordura no fígado. Aí sim, se a gente tiver alguma falha, a gente vai tentar tratar com a medicação, mas é importante lembrar que a medicação existe, são poucas opções, mas se a gente não fizer dieta, se a gente não perder peso, a gente não vai ter a resposta esperada. Então, precisa, esteatose hepática é sério, gordura no fígado é sério, precisa ser tratada, tá? Eu costumo dizer, eu vou terminar com essa mensagem para vocês. Em relação a essa gordura no fígado, em decorrência do excesso de peso, eu costumo dizer assim, ela tem uma relação grande, tá, gente, com circunferência abdominal aumentada, com aquela famosa barriguinha. Então, eu costumo dizer, se você quer saber se você tem a gordura no fígado relacionada à síndrome metabólica, relacionada à obesidade, ao sobrepeso, se você quer saber se você tem realmente, então, dá uma olhada na tua barriga. Então, se você tá ali com aquela barriga grande, com certeza você tem. E você pode usar essa barriguinha até como parâmetro de melhora, ali fazendo sua dieta, seu exercício físico, reduzindo o peso. Eu costumo dizer, se a barriga está diminuindo, imagina que a proporção disso lá no fígado também está acontecendo. Você também está tendo essa redução da gordura no fígado, tá? Então, levem a sério esse diagnóstico, tá? Não esqueçam disso. Pode causar cirrose e pode causar câncer de fígado, gente. Então, vamos fazer dieta, se a gente tivesse a diagnóstico, vamos perder peso, tá? Então esse é o meu recado de hoje aí, para quem sempre tem dúvidas, vocês me perguntam, não entendem qual que é a importância, né, da gente tratar essa gordura no fígado, essa esteatose das ultrassonografias, então tem importância sim, tá bom? Tchau!